Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos chegando na segunda semana desse segundo trimestre. Essa semana nós vamos estudar mais um tema importante para os últimos dias: tempo de decisão. E o verso para memorizar está em Apocalipse 14, versos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice, comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Querido, vai chegar o momento em que Deus vai vir para buscar os seus filhos. A foice significa exatamente isso, a colheita. Deus vem buscar os salvos, aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Durante essa semana nós vamos estudar que Deus sempre preparou, sempre esteve pronto para chamar o seu povo para uma comunhão mais poderosa com Cristo, deixar Jesus guiar as nossas vidas. Aqui na lição diz assim: as 3 mensagens angélicas são a última mensagem de misericórdia de Deus. Um chamado a deixar de confiar em nossa própria justiça e passarmos a confiar na justiça de Cristo para nos justificar, nos santificar e, por último, lá no fim dos tempos, nos glorificar. Devemos, portanto, escolher a Cristo, nos render a Ele e obedecer-lhe. A escolha tem que ser feita agora. Porque se nós deixarmos a escolha para amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós estamos vivendo a crise final. Prepare-se, porque Jesus muito em breve vai voltar. Não deixe de estudar a lição desta semana. Tire um tempo cada dia para estudar a lição da Escola Sabatina. Você vai aprender muito como você deve se preparar, o que você deve saber para você estar protegido contra as mentiras e enganos do inimigo. Agora é o momento de nos prepararmos para a volta de Cristo. Que Deus abençoe essa semana e que todos nós possamos dedicar tempo para os estudos dessa semana. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Domingo. Domingo nós temos como título Escolhas Eternas. Apocalipse 14 traz uma última mensagem de misericórdia de Jesus para todo mundo caído e rebelde. Deus está dando uma oportunidade para que todas as pessoas se salvem. Tem estado submerso no pecado e no mal. Todas essas pessoas que rejeitam, ainda há tempo de aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Porém, essa precisa ser uma decisão pessoal. Eu preciso estudar a palavra de Deus, entender o plano da salvação, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar meus pecados, abandonar meus pecados e colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida como Senhor da minha vida. Apocalipse, Mateus 24, 14 diz que esse evangelho será pregado por todo o mundo, então virá o fim. E isso é confirmado, essa promessa, lá em Apocalipse 14, 6, que diz que a mensagem será dada a todos os povos, línguas, nações e tribos. Ou seja, Deus está dando a oportunidade para que todos se salvem. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. Porque aqueles que não aceitarem, aqueles que rejeitarem a Cristo, eles vão colher as consequências daquilo que eles escolheram. Mas é uma escolha, nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos convidar as pessoas, mas essa é uma escolha pessoal. Nós não podemos obrigar ninguém, como Deus não obriga ninguém a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. A lição ainda diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. João 5,3. Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra da transformação de Cristo é agora. Ninguém vai chegar na porta do céu para ser transformado. Ou nós somos transformados agora, ou nós não iremos para o céu. A transformação de caráter, a transformação do nosso eu, de nos entregarmos a Cristo, é agora.
Nós hoje precisamos orar e pedir, Senhor, tira de nós todo o egoísmo, toda cobiça, todo orgulho, toda soberba que há no nosso coração e dá-nos um coração semelhante ao de Cristo. A nossa escolha precisa ser Jesus hoje. Ainda é tempo. Nós vivemos um tempo de misericórdia de Deus. Mas ao chegar um momento em que o Evangelho será pregado a todas as nações, tribos e línguas, então virá o fim. E que nesse dia nós estejamos prontos para ser levados para o céu com o nosso Salvador. Irmãos queridos, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 14, traz ali a mensagem do Senhor para o seu povo, para o que viveremos nos últimos dias, tá certo? A mensagem para todas as nações. E que mensagem é esta? É a mensagem da volta de Jesus, tão badalado, tão pregado, tantas vezes você já ouviu, enfim, e agora estamos estudando este livro tão importante para o nosso conhecimento e para a nossa salvação. Lá no versículo 14 do mesmo livro, ou seja, o capítulo 14, versículo 14, é usado ali um título exclusivo para Jesus, que foi chamado ali de o Filho do Homem. Veja bem, Deus mesmo ordenou que chamasse-o de Filho do Homem, né? Isso está escrito mais adiante, né? E por que Filho do Homem? Porque, meu irmão, você sabe que Jesus, ele viveu como um de nós aqui na terra. Então, nós, irmãos, filhos de Deus, Jesus, Filho do Homem, aquele que viria para salvar. E no livro de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 27, com relação ainda à volta de Jesus, eu encontro ali o seguinte: diz que ele virá com seus anjos em glória. Também no livro de Mateus, ainda no capítulo 27, no capítulo 24 e no versículo 27 e 30, diz ali que todo o olho o verá, ou todos os olhos o verão. Não é isso? Então, no livro de Mateus, ainda no capítulo 25, de 31 a 32, diz que ele vem para fazer separação dos cabritos e das ovelhas, ou seja, julgará todas as nações para sempre, ou vida eterna ou morte eterna. Todas as nações, engloba eu e você. O juízo celestial. Irmãos, esse mesmo Jesus que viveu conosco aqui na terra será aquele que virá nos buscar. Tenha certeza disso, porque você conhece as promessas. E quando eu vou lá no livro de Daniel, no capítulo 7, versículos de 9 a 10, eu vejo ali o seguinte: o profeta viu a instalação da corte celestial com miríades e miríades, ou seja, milhares de milhões de seres angelicais, reunidos diante do trono. Foi iniciada então a sessão do tribunal e os livros foram abertos diante do universo. Mas ora, Jesus que viu, Jesus que sentiu as nossas labutas, que conhece todos os nossos sacrifícios, certamente estará conosco no dia do juízo. Portanto, o advogado tão prometido
estará à nossa disposição para fazer o nosso livramento. Não é verdade, meu irmão? Claro que, como ainda não chegou o tempo do fim, como ainda não estamos sendo julgados finalmente, é lógico que nós temos ainda um caminho a ser trilhado. É o caminho da obediência, é o caminho do servir, é o caminho da lealdade para com Deus, é o caminho do trabalho desinteressado na igreja. Enfim, cumprir aquilo que Deus nos determinou, né? Através do decálogo, através dos 10 mandamentos, para que nós, até os nossos últimos dias, pudéssemos cumprir e ser assim chamados filhos de Deus, perdoado por Ele e com direito à mansão celestial que está sendo preparada para mim e para você. Amém, irmão? Vamos falar agora da coroa do vencedor. A coroa é um símbolo representativo de vitória, principalmente nos tempos antigos, quando alguém conquistava algo, era-lhe dada a coroa. Então a coroa ela tem toda esta simbologia. Mas vamos agora pensar na coroa que Jesus Cristo recebeu. Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinhos, uma coroa que machucava, uma coroa representativa de dor. E ele assumiu essa questão, ele assumiu esse sofrimento em nosso favor. Por quê? Porque ele pensava em uma recompensa maior, em um elemento maior para os seus filhos. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Jesus Cristo virá a essa terra para fazer a colheita, a ceifa. O que representa essa colheita, essa ceifa? Justamente o momento em que ele vem para buscar os seus filhos, para buscar o seu povo. A partir desse momento que nós estivermos com Jesus, receberemos a premiação, receberemos a coroa da vida eterna, a coroa que representa a glória celestial que é atribuída ao seu povo. Que maravilha, não é mesmo? Pense com muito carinho nisso e valorize cada vez mais o sacrifício de Jesus na cruz. Ele recebeu uma coroa de espinhos para te dar uma coroa de glória. Próximo tópico: cada semente produz uma colheita. E claro, cada tipo de semente ela vai determinar aquilo que se colhe. Sementes de boa qualidade produzirão frutos de boa qualidade. Sementes inférteis ou de má qualidade resultarão em frutos de qualidade baixa. E dentro do padrão espiritual, quando falamos em colheita, em ceifa, em momento decisivo, também temos este aspecto. No estudo anterior, abordamos a colheita de Jesus, a ceifa quando ele vier resgatar, colher simbolicamente o seu povo, quando ele vier buscar os seus filhos. Mas existe uma outra colheita, existe uma outra ceifa quando a foice será passada nesse plantio. Só que é um plantio que não resultou em bons frutos. Vejamos aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 19. Acompanhe comigo. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, ou seja, da indignação de Deus, da justiça de Deus, porque essa colheita
ela se refere àqueles que não estiveram ao lado de Deus, aqueles que não aceitaram o testemunho de Jesus, não aceitaram o seu sacrifício. Então Deus também exercerá a sua justiça neste momento tão decisivo e tão importante, onde nós temos dois cenários: a colheita dos justos e a colheita daqueles que não aceitaram a glória do Salvador. Vamos agora fazer o fechamento do nosso estudo. Observe bem que a temática ela gerou muito na questão de plantio, de ceifa, de colheita, bons resultados, maus resultados, boa semente, má semente. E é justamente isso que deve focar o término desse estudo. Ao longo de nossas vidas nós plantamos e nós colhemos. Mas que semente germinou dentro do seu coração? Que conceitos você cultivou? Foram conceitos sóbrios? Conceitos adequados? Conceitos que te levaram ao crescimento? Conceitos que geraram um desenvolvimento espiritual? Ou foram conceitos que travaram o seu desenvolvimento? Foram conceitos que, ao invés de gerar bons resultados, geraram maus resultados? Como foi a sua colheita até esse momento? Nós temos que fazer uma autoanálise e verificar que semente está sendo desenvolvida em nossa mente e em nosso coração. É uma semente que propicia o nosso relacionamento, o nosso desenvolvimento com Deus, o nosso amadurecimento e a nossa preparação para a vida eterna, ou uma semente que nos deixa estáticos, subdesenvolvidos? Nós temos que prestar muita atenção nesse aspecto, fazer com grande frequência uma autoavaliação. Que semente está germinando no seu coração? Que semente está germinando dentro das pessoas que lhe cercam? Uma semente que visa a eternidade ou uma semente empobrecida que não se desenvolve? Avalie com muito carinho e com muita sinceridade este fundamento. E não se esqueça, nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, faça-nos teus instrumentos para sermos uma fonte de água fresca para os sedentos e necessitados da tua palavra. Que aprendamos a ouvir, em nome de Jesus. Amém.